E agora a gente continua falando sobre hábitos de verão no nosso quadro Espaço Saúde com a dermatologista do Hospital Divina Providência, Letícia Dexain. No verão, não tem como. A pele realmente fica mais exposta ao sol e os riscos e os danos à saúde a gente sabe quais são, mas é sempre bom relembrar e também fortalecer os fatores de proteção para que a gente possa ter mais saúde, não é mesmo? Então, bom dia, doutora Letícia. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E é claro, passar protetor solar filtro é fundamental. Fundamental. Rosto, corpo, qual é a quantidade que nós devemos usar diariamente? Isto é uma dúvida geral, mas o quanto é isso? Às vezes as pessoas têm dificuldade de mensurar, né? Então, o que a gente costuma indicar? Ou se passa, aplica o filtro no corpo inteiro e se faz uma segunda aplicação, então uma dupla camada, ou uma dica é a regra da colher de chá. Ah, como é que funciona essa regra? É aplicar uma quantidade de filtro solar referente a uma colher de chá no rosto e região de pescoço, uma colher de chá para o tronco, uma para cada membro superior, uma para o dorso e 2 colheres de chá para cada membro inferior. E desta forma facilita da pessoa poder saber quanto de filtro solar deve aplicar no corpo. Bom, é uma função, não é mesmo? Nas crianças, na gente. Sim. É um tempo que a gente tem que se dedicar antes de ir para a beira da praia. E quanto tempo a gente precisa fazer isso? Tempo de exposição, fala-se 20 minutos, é isso? O ideal é aplicar mais ou menos em torno de meia hora antes da exposição, para dar tempo dele secar, né? E começar a sua ação. Vamos ouvir uma pergunta? De quanto em quanto tempo a gente deve passar o protetor solar? Quem está na praia, o ideal é aplicar de 2 em 2 horas ou a cada imersão em água. Foi para a água, ficou um tempo, saiu, reaplica o protetor solar. Ou em situações de transpiração intensa, tem que ser aplicado antes desse intervalo. E tem diferença fator 30, 50, 60, 80? E aí as pessoas dizem, não tem diferença nenhuma. Tem alguma diferença, sim? Tem, sim. Em termos de proteção de câncer de pele, o fator 30 já fornece alta proteção UVA-UVB. Mas tem pessoas que têm a pele mais sensível, né? Uma pele mais clara, mais sensível, já tem o histórico de câncer de pele, mais sensível às manchas. E aí o ideal é usar um filtro solar de fator mais elevado, protege mais. O filtro solar com cor, com base, ele ajuda também na proteção da luz visível. Isso é muito bom para aqueles pacientes que têm tendências a manchas no rosto, como o melasma, por exemplo. A aplicação do filtro solar com base é uma proteção a mais. E a base com protetor? Aí vai depender do fator de proteção, porque normalmente as bases com protetor têm um fator de proteção baixo, 15, 20. E quem tem tendência a manchas precisa usar um fator de proteção mais alto. Eu sei, porque eu sou uma pessoa que tem melasma e realmente faz uma diferença enorme. A gente precisa fugir do sol, não pode ficar... Fugir do sol e não só do sol, inclusive das lâmpadas, luzes e computadores também, né? Às vezes as pessoas não se expõem ao sol, mas ficam trabalhando em ambientes fechados com essa exposição à luz e elas pioram muito do melasma. O melasma é uma doença de pele muito comum, pior em mulheres, né? São aquelas manchas que vão aparecendo. Aquelas manchas acastanhadas, né? Na fronte, nariz, região de bochechas, mento. E a grande dificuldade é essa, que apesar de tu tratares, faz o tratamento correto, as manchas clarearam, se tu não cuidares com o sol ou com essas lâmpadas, essas manchas podem voltar. E essa é a característica dessa doença que torna difícil o tratamento. Vamos ouvir uma outra pergunta. Tem alguma outra fruta além do limão que pode manchar a pele? Ai, o limão, a caipirinha na beira da praia. Caipirinha,
o limão usado nos petiscos, nos frutos do mar. Muito cuidado, é muito comum a gente atender pacientes com queimaduras. E às vezes graves. Às vezes graves, com formação de bolhas, inclusive por conta da exposição ao limão. E também lima, laranja, Laranja! tangerina, figo também podem estar associados. Podem né? provocar manchas, então. É, porque o que acontece? A liberação de uma substância dessas frutas que deixa a pele mais sensível ao sol. Então, muito cuidado quando manusear essas frutas, tem que lavar muito bem a área e cuidar os respingos, né? Porque às vezes aqui deu na perna. Exatamente. Muitas vezes eu vi tu vê aquelas manchinhas espalhadas por conta dos respingos, então essa área tem que ser abundantemente lavada e passar muito filtro solar se não puder evitar a exposição e usar de preferência roupas, né? E os tratamentos? Vamos falar sobre tratamentos para essas manchas. É essa época adequada ou a gente só procura o dermatologista depois, em março? Bom, Como é que o funciona? principal é a prevenção, né? Fotoproteção. Através do filtro solar, das roupas, chapéu, óculos, né? Agora, também pode se lançar a mão de cremes despigmentantes e também de despigmentantes orais, tá? Agora, tem que cuidar muito também que tipo de combinação de ácidos vai se lançar a mão, porque também não pode ser nada muito agressivo, porque pode deixar a pele mais sensível e acabar piorando a mancha. Tá? Então, agora é o período que a gente precisa ficar cuidando da pele, protegendo e depois prevenindo. Alguns procedimentos podem ser feitos. Quais? Por exemplo, peelings químicos no geral eles são evitados, mas dependendo do tipo de peeling e do cuidado do paciente, ainda é possível fazer. E um procedimento que tem mostrado bons resultados para o tratamento de manchas, inclusive do melasma, é o microagulhamento, que além de melhorar as manchas, ele também tem outras ações, como no envelhecimento, no aumento do colágeno, na diminuição das ruguinhas. Ah, então já faz um mix ali de benefícios. Exatamente. Bom, então é uma época que dá para procurar algum tipo de tratamento, tudo bem orientado, é Isso. tranquilo. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas que agradeço. orientações aqui para os nossos telespectadores.